Então, Valnei, você pode orar para a gente iniciar? Vou pegar minha Bíblia. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Pai bendito, Pai amado, Pai, nós primeiramente te agradecemos, ó Deus, por esse dia de vida, por esse dia, Senhor, na tua presença, no nosso trabalho, onde é que, em qualquer lugar que estivéssemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, também por nos dar esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, para participar de mais um estudo pela fé, Senhor. Porque a tua palavra diz que o justo vive pela fé. E nós estamos aqui pela fé, Senhor, porque cremos, ó Deus, que a palavra ministrada, ela nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada como cristão, no nosso dia a dia, nas nossas lutas, nas nossas vitórias, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. E o justo que vive pela fé, Senhor, ele vive pela tua palavra, que é a tua palavra, Senhor, que nos conduz. Abençoa, Senhor, nosso irmão Léo, que vai ministrar o estudo. Te peço também, Senhor, que abençoe a cada irmão presente, Senhor, nesse estudo, as suas famílias, seus familiares, aqueles que ainda estão por vir, Senhor, que tu também possa trazê-los em segurança. E muito obrigado, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Então, no Antigo Testamento há vários livros de história, mas no Novo Testamento só temos um livro de história, que é o livro Atos dos Apóstolos, que vai falando da igreja primitiva. Eu estava lendo alguma coisa hoje, falando sobre os exemplos dos irmãos na primeira igreja, e se esses exemplos são algo que nós somos obrigados a seguir, ou são apenas coisas bonitas, vamos dizer. E penso que pode não ser uma coisa obrigatória, mas se os apóstolos estão seguindo Jesus, se estamos vendo como a primeira igreja fazia, onde os apóstolos estavam presentes, mais certo seguir como era no início do que ver uma coisa que surgiu muito depois, né? Que estamos ali perto da fonte, da nascente, pegando água cristalina, água pura, sem contaminações. E antes de entrar no capítulo 2, hoje eu gostaria de ver duas coisas no capítulo 1, que tem a ver com o capítulo 2, que até estava ouvindo outra coisa essa semana sobre a Bíblia em si, falando que a divisão em capítulos e versículos é uma coisa que atrapalha muito. E acabamos estudando pedacinhos, né? Um versículo aqui, um versículo ali, quando a Bíblia são histórias, né? São livros. E certamente é um grande erro quando quebramos, em vez de ver uma coisa ligada com a outra. Então, nós vimos no capítulo 1, versículo 5, Jesus falando com os apóstolos. Ele falou: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E praticamente repetiu a mesma coisa no versículo 8, onde ele disse: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. E tinha um outro também, onde ele mandou aguardar em Jerusalém. Sim, é o versículo 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Eu deveria ter lido 4 e 5. Então, são duas coisas que vamos ver no capítulo 2,
que os apóstolos obedeceram Jesus e aguardaram ali em Jerusalém e vão receber a promessa do Pai, que serão batizados com o Espírito Santo. Outra coisa interessante é que nós terminamos a nossa última aula vendo como um irmão foi escolhido para tomar o lugar de Judas. Havia dois que estavam aptos para ocupar essa posição, que era o Barsabás, José, chamado Barsabás, e Justo, que é Matias, e quem foi escolhido foi Matias. Então, a última palavra, não sei como é na sua tradução, mas na minha, versículo 26 é assim: então tiraram sorte, o sorteio caiu sobre Matias, assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Apóstolos fica como a última palavra na sua tradução no 26. Então, aí, quando estamos no capítulo 2, versículo 1, e diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Quem são todos? Todos os apóstolos, né? Porque está falando sobre os apóstolos e todos os apóstolos. E algumas pessoas pensam que o 2:1 estaria falando sobre os 120 que estão no capítulo 1, versículo 15. Mas eu creio que não, porque a última palavra aqui no capítulo 1 são os apóstolos. Então, eles estavam reunidos em um só lugar. Então, gostaria de pedir a alguém para ler do capítulo 2, do 1 ao 13. Quem poderia ler, por favor? Irmão Daniel. Muito bem, obrigado, Daniel. Está tomando água, se preparando, né? Eu também estou com minha água aqui. Então, Daniel vai ler capítulo 2, do 1 ao 13. Vamos dividir o capítulo hoje em 3 ou 4 partes, que é um capítulo um pouco grande, até não vou ter pressa para terminar o capítulo, para fazer todo o capítulo. Vamos ver como é que fica. Depende também das suas perguntas, os seus comentários. Pode ler, meu irmão, do 1 ao 13. E uma boa noite para Alves e Daisy. Sejam bem-vindos. Temos? Pode. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. 7. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes Líbia, próximas a Cirene, cidades vindo de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam.
deles e diziam: eles beberam vinho demais. Amém. Obrigado. Então, também, quando estamos estudando a Bíblia, ou qualquer livro, qualquer coisa, temos que ler com atenção, que tem pelo menos duas coisas aqui no início, que a gente lendo rápido, podemos entender algo que não está escrito. A primeira coisa é sobre o vento. Estava ventando muito ali, naquele dia, naquele local. A Sandy diz que não. Como assim não, Sandy? Mas fala sobre vento aqui no versículo 2. Não, o que eu leí aqui, entendi que soprou um vento forte que caiu só naquela casa. Não era um vento que estava na cidade, não estava ventando. Eu entendi aqui. De repente, veio do céu um som como de um vento muito, muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, não era um lugar. Então, o que encheu a casa não foi vento. O que encheu a casa foi o som. Foi o som, de vento. Isso. Né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda é sobre o fogo, no versículo 3. Muito fogo naquele lugar. É praticamente a mesma coisa que o vento, né? Diz aqui, na minha, viram o que pareciam ser línguas de fogo, né? Então, não tem vento, tem som de vento. Não tem fogo, tem algo que parecia ser línguas de fogo. Então, quando estamos... Fala. É figurado. Fala numa voz figurada. Com certeza. Muito bem, mas certamente aconteceu aqui o que Jesus havia previsto no capítulo 1:5 e 1:8, que veio o Espírito Santo caindo sobre os apóstolos e naquele lugar havia muitas pessoas que até aí precisamos lembrar ou saber que esse dia de Pentecostes era um dia importante para os judeus, em que os judeus de várias partes do mundo saíram de suas casas, viajavam vários dias para chegar em Jerusalém, para estarem lá naquele dia. Que vai falar sobre pessoas de vários lugares, mas são judeus morando nesses lugares, né? E pessoas sempre perguntam ou sempre têm dúvidas sobre o que significa falar em línguas. E eu marquei na minha Bíblia, não sei se você quer marcar, mas eu coloquei um traço pequenininho embaixo do número 6, do número 8 e do número 11. Porque 3 vezes aqui, no versículo 6, no 8 e no 11, fica claro o que são essas línguas. O versículo 6 diz o quê? Pois cada um ouvia falar em sua própria língua. No 8 fala, então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna. E no 11, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Até penso que, em vez de usar a palavra língua, hoje poderíamos colocar a palavra idioma, né? E aqui, então, pessoas de vários locais, falando vários idiomas, como se hoje fosse, né, um japonês, um chinês, um italiano, um português, o que mais? Nigeriano, e todos estão ali, e cada um ouviu em sua língua materna. Até a Bíblia não diz isso, né? A Bíblia fala sobre língua. Mas eu fico na dúvida se o milagre é do som ou se é do ouvido. Eu não sei como Deus fez este milagre, né? Para Pedro estar pregando, falando, e cada pessoa recebe sem precisar de um tradutor.
de um intérprete. Sim, Alves? É o que eu estava observando. Se eram todos judeus, então, se cada um falou na sua própria língua. Agora vem a informação. Se eram todos judeus, e então tinham muitos estrangeiros também, pelo povo todo? Tinha muitos estrangeiros junto com judeus? Bom, se tem estrangeiros, não sei, mas uma coisa sei é que foram criados em lugares diferentes, falando idiomas diferentes. Eu creio que, chegando ali, muitos falavam mais de um idioma, né? Que, sendo judeu, creio que a maioria falava hebraico ou aramaico, mas onde morava, falava também o idioma de lá, né? Como meu caso aqui, eu falo português, que moro aqui no Brasil, mas criei os filhos todos também falando inglês. Então, nós sabemos os dois idiomas. Mas, Isso. chegando lá, sendo do Brasil, eu iria ouvir, né, na língua onde eu vim. Ou se fosse Atual. ou se fosse meu filho, né, de onde ele nasceu. Isso. Uhum. Isso. Então, aí tira a conclusão dos judeus. Então, era a reunião de judeus, né? Era tipo a Páscoa, né? Quando se reuniam em Jerusalém. Mas aqui, olha, até parabéns para Daniel, que fez essa leitura muito bem feita, mas são muitos nomes, né, Daniel? Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, árabes e assim vai. Então, são muitos locais e vários idiomas. A Luísa, quer falar? Então, no 4 diz que eles passaram a falar em outras línguas. Sim. Então, quer dizer, eles falavam e automaticamente os outros ouviam, né? Então, sim. acho que, na verdade, o dom não é de ouvir, acredito que seja de falar mesmo. Não, sim, eu sei que está escrito assim, mas na minha mente, tentando analisar, eu pensei, como é que foi? Como é que esse som saiu e cada um ouviu? Né? Mesmo porque são 14 ou 16 diferentes regiões, né? Então, como que 12 dão conta de falar 14 ou 16 idiomas, né? Não, acho que só tem um falando, eu acho, né? Pelo menos depois, no 14 em diante, é Pedro que está pregando. Mas, de qualquer forma, eu me perdoe até, Luísa, se eu estou confundindo uma coisa que é simples. Mas é um grande milagre, né? É algo de Deus, que Deus fez, e o milagre é proposital, né? Para mostrar que é uma coisa inédita, uma coisa nova está acontecendo, uma coisa o Espírito Santo está presente, tanto que ele afirmou no capítulo 1 que iria acontecer, que deveriam aguardar em Jerusalém, que esse dia chegaria, e chegou. E nós vamos até ver mais agora na próxima parte. Holly? Não, eu só queria concordar com você. Se foi um milagre, posso imaginar todas essas línguas, de repente, de nenhum, como o Espírito Santo chegou, como o vento. Também essas línguas, de repente, está saindo. E esse milagre, mas também é um milagre espalhando a palavra de Jesus, de Deus. Maravilhoso. Isso, com um propósito muito específico, né? Vamos então, eu falei que a gente ia dividir em 3 ou 4 partes, de repente até mais. Vamos ler só do 14 ao 21, para pegar mais um pouco desta explicação de Pedro. Boa noite para a Flávia, não falei com ela ainda. Você poderia ler, Flávia? Boa noite. Posso? Dos 14 ao 21? Tá ok. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém,
Deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei as maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21 também. E, será que... Ah, 21 também? Sim. Pensei que estivesse travado aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor... Hã? Pode ler. Será salvo. Isso. Voltei. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Obrigado. Então, mais uma vez, Luísa, acho que é um ponto a favor do que você falou sobre sendo o milagre da fala. O que o povo disse, quando o povo viu aquilo, qual foi a acusação que foi feita? Estavam embriagados. Estavam embriagados, né? Realmente uma verdadeira bagunça, vamos dizer, né? Um tumulto, algo, uma confusão. Mas a explicação de Pedro é interessante, hein? Não sei se daria certo hoje, mas ele fala, não pode estar embriagado, porque são 9 horas da manhã, muito cedo para alguém estar bebendo. Acho que hoje em dia, 24 horas, tem algumas pessoas que bebem 24 horas por dia. Mas ele disse não. Aí, então, no versículo 16, ele diz, o que está acontecendo é um cumprimento de uma profecia. Profecia de qual profeta? Profeta Joel. E não sei se você tem referência na sua Bíblia, eu tenho aqui na minha, aqui do versículo 17 ao 21, é uma citação de Joel, capítulo 2, do 28 ao 32. Né? Então, essa parte de Joel não é para a gente esperar que vai acontecer hoje. Porque Joel, capítulo 2, já foi uma profecia que foi cumprida naquele dia, naquele momento, naquele lugar, em que havia esse grande evento da descida do Espírito Santo. Como alguns outros profetas, Joel aqui fala usando o que alguns chamam de linguagem apocalíptica, linguagem como Jesus usa lá em Mateus 24, quando ele fala sobre a destruição de Jerusalém e sobre a volta do Senhor. Tem no livro de Apocalipse, tem no livro de Daniel. Então, creio que também vamos errar se tentamos interpretar essa passagem, especialmente ali, versículo 20, ao pé da letra. Né? Não devemos olhar para o sol e esperar o sol se tornar em trevas, a lua virar sangue. Eu me lembro uma vez, era adolescente, minha mãe tinha uma dúvida sobre essa parte da Bíblia, que ela acho que comprou na livraria um livro onde o autor interpretando tudo ao pé da letra, dizendo que essas coisas ainda iriam acontecer. Mas é uma maneira de falar sobre um dia em que tudo está de cabeça para baixo, vamos dizer, tudo muito estranho.
E é comum, né, a gente falar assim. Até me lembro que eu estava no Brasil há pouco tempo, alguns meses, estudando português, e o livro que a gente estudava tinha uma frase lá falando sobre está chovendo canivetes. E falamos com a nossa professora, o que é isso, chover canivetes? E ela falou, é aquela chuva que caiu em Bangu hoje, né? Uma chuva grossa, uma chuva forte, né, Valnei? Mas não quer dizer que nós podemos pegar um balde, sair para a rua depois e catar os canivetes e ir para a feira e vender canivete, né? Então, esse evento é algo marcante. Até outra coisa também que é interessante, o próprio versículo 17 diz o quê? Nos últimos dias, diz o Senhor. Então, últimos dias, não significando a volta de Cristo, o fim do mundo, mas falando sobre o fim do Velho Testamento e a entrada de Jesus, né? A nova aliança. Então, como em Daniel também fala sobre últimos dias, mas está falando sobre a chegada de Jesus, da nova aliança, não o fim dos tempos. Olha, Sim. O que me chama a atenção nesse texto é aproximando o dia de Pentecoste, né? Então, Deus esperou que tivesse todo mundo reunido, é uma coisa muito assim organizada, falou, quando tiver todo mundo reunido, né? Aí houve o evento da descida do Espírito Santo. Que certamente Deus estava programando isso há séculos, né? A chegada de Cristo, a descida do Espírito Santo, tudo no tempo de Deus, o tempo exato. Até você falou sobre isto, que eu pulei na hora que eu estava falando, a Sueli citou o número de lugares, com que eu pulei no final do 10, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene e visitantes vindos de Roma. Então, quando Paulo vai a Roma, a igreja em Roma já existe. Então, tem pelo menos duas possibilidades. Uma, que algum irmão foi lá e levou a palavra. Outra é que alguns desses irmãos que vão se converter em Jerusalém também voltam para Roma levando a palavra. Então, há uma maneira aqui de já evangelizar desde o início, que se vai ensinar a todas essas pessoas de vários lugares e depois vão voltar para suas casas levando o evangelho. Então, certamente, se falamos que Deus sabe o que faz, isso é claro e óbvio, né? Muito, muito óbvio. Vamos ler, então, mais. Vou pedir um voluntário para ler. Agora, onde parar, que vai ser difícil. Eu acho que agora vai ter que ser do 22 ao 41. Quem pode ler? Eu posso. Então, Sueli, por favor. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença.
Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, todo o Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Muito obrigado. Então, aqui temos a primeira pregação no livro de Atos, e eu queria lembrar vocês de algo que acho que nós já comentamos. Creio que esse livro é um livro bem resumido, então não temos tudo, até no próprio versículo 40 aqui fala: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles. Então, creio que outras partes dessa pregação não são completas. É um resumo. Até eu não marquei aqui no meu relógio quantos minutos a Sueli levou para fazer essa leitura, mas foi uma leitura rápida, né? Então, certamente, naquele dia em Jerusalém, Pedro pregando, ele falou muito mais. Mas nós temos, pelo menos, 3 ou 4 partes dessa pregação. A primeira parte é aqui, basicamente, do 22 ao 24, temos um resumo da vida de Jesus. Até aqui, creio que Pedro falou muito mais, né? Mas olha, também já havia falado que nós, quando ensinamos as pessoas, quando falamos com as pessoas sobre Jesus, faremos muito bem em enfatizar o que está aqui nestas pregações. Então, o que Pedro diz quando ele fala sobre Jesus? O que está incluído aqui no 22, no 23 e no 24? Então, vamos começar no 22. Se o 22 fosse só um esboço, o que está incluído nesse esboço? De Nazaré. Ele é de Nazaré, sim, ele veio como homem, né? Ele, segunda coisa, diz aprovado por Deus, até pelo menos 2 vezes, né? Uma voz do céu falou que este é o meu filho, quando Jesus foi batizado, naquele dia no Monte da Transfiguração. E o que mais deve ser incluído quando falamos sobre Jesus? Os milagres, né? Diz que é aprovada por Deus por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez por meio deles. Como vocês sabem, que aqui Pedro está falando para as pessoas em Jerusalém, e certamente alguns ali
presenciaram alguns dos milagres de Jesus, né? Não é uma novidade para muitos deles. Aí, quando chegamos no 23, uma coisa que também falamos sobre por que Lucas escreveu esse livro. Ele está relatando a história, mas ele também está defendendo Jesus, defendendo uma mensagem. Então, ele deixa muito claro aqui no 23 o quê? Wellington? Que ele foi entregue com um propósito, né? Foi Ele se entregue com um propósito. Uhum. Ele se entregou para ser crucificado. E Deus já era o plano de Jesus, de Deus. Uhum. Plano de Deus. E que quem matou Jesus foram, como diz aqui, homens perversos que o mataram. Né? Foi uma morte injusta. Uma morte premeditada da parte de Deus, né? Jesus se entregando pelo aqui a minha fala até 2 vezes, né? Um propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E os homens perversos o mataram pregando na cruz. E aí tem uma palavra importante, quando a gente encontra essa palavra, de 3 letrinhas, que é a primeira palavra no 24, mas, né? Os homens agiram no 23, mas no 24, quem agiu? Deus agiu, né? Deus tem a palavra final. Deus o ressuscitou. E é interessante que nós vamos ver outra pregação em que vai ter a mesma coisa. Os homens mataram, mas Deus o ressuscitou. E até interessante que diz aqui, era impossível que a morte o retivesse. Impossível. E agora, então, ele usou apenas 3 versículos para falar sobre Jesus. Até falando sobre a vida de Jesus, usou só 1. 2 para falar sobre sua morte e ressurreição, mas agora do 25 até o versículo 34, ele vai usar vários versículos para falar mais sobre a ressurreição. E aqui lembra também o final de Lucas, lembra lá que depois da ressurreição, Jesus reuniu os apóstolos e ele mostrou para eles o que estava escrito a seu respeito, o que falou lá em Moisés, por Davi e pelos profetas, né? Os Salmos e os profetas. Então, aqui ele vai citar principalmente os Salmos. Os Salmos de Davi. Aqui é o Salmo 16. Quais são os outros? Salmo 110, né? Então, Davi está falando no versículo 25 ao 28, mas Davi está falando sobre quem? Está falando sobre Jesus. Está falando sobre Jesus, né? Que até aqui é onde está, né? 27. Tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que teu santo sofra decomposição. E aí, o que Pedro vai dizer? Usando esse versículo e esse raciocínio. E Davi não estava falando a respeito de si mesmo. Isso, que o sepulcro de Davi continua, né? Davi não ressuscitou. Seu corpo se foi, né? Diz aqui no 29. Davi morreu, foi sepultado, seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas no 30, ele, como profeta, falou sobre a ressurreição de Jesus.
né? Que o corpo de Jesus não ficou abandonado. Diz no 31, seu corpo não sofreu decomposição. E eu sublinhei na minha Bíblia o 32. Deus ressuscitou esse Jesus, e é a outra palavra que já citamos várias vezes, que Pedro diz, todos nós somos testemunhas desse fato, né? Não estou contando uma fábula, um conto, uma lenda. Eu vi, eu sei que Jesus ressuscitou. Eu fui lá no túmulo, eu vi o túmulo vazio. Depois Jesus, eu vi Jesus, conversei com ele, vi Jesus comendo, né? Valnei? Era justamente sobre isso que eu ia falar, sobre o verso 27. Que ele fala aqui que Deus não permitiu que o corpo dele visse a decomposição, né? Tanto é que depois ele apareceu comendo, foi tocado. Sim. Foi tocado, né? Foi. As feridas dele. E a pergunta é, o céu, existe um Jesus homem em forma de, não de sangue, mas osso e carne? Eu acredito que não. É baseado em 1 Coríntios 15. Você lembra dessa passagem? Quer dar uma olhada lá? Que lá fala sobre a ressurreição, 1 Coríntios 15. Você pode ler, Valnei, começa no 50 e pode ler do 50 ao final, que é uma passagem bonita, forte, né? 1 Coríntios 15, do 50 ao final. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, sim. Então, Não está me escutando eu falar? Sim, quando você fala, a gente escuta. Meu microfone está fechado. Não está, não. Tá, não. Eu posso fechar, sem problema. Eu pensei que estava fechado. Esse é o ânimo. Seu ânimo nos anima. Obrigada. Mas eu vou fechar, então. Pronto, fechei. Mas então, Valnei, não sei se aqui respondeu a sua pergunta. É porque tem um trecho, eu não sei se tem aqui em Coríntios, que diz que tem o corpo para o pecado e o corpo santificado.
Entendeu? A minha dúvida é o seguinte, que Jesus, quando ele volta, né, ele ressuscita, ele voltou normal. Carne normal, ele comeu. Embora até eu e minha esposa estávamos conversando outro dia, normal quase, que ele também passou por uma porta, né? Por uma porta. Mas ali ele estava com o corpo transformado já. Sim. Né? Vamos dizer assim. Ele já não estava como Jesus homem. Sim. Aqui Sim. quando ele viveu na Terra. Ele já estava como Jesus, um corpo glorificado, né? Mas eu creio que essa transformação que estamos vendo aqui em 1 Coríntios 15, em Atos capítulo 1, quando ele volta para o Pai. Eu não sei em qual momento, mas ele vai sair da terra com o corpo. Mas quando ele chega lá, certamente ele vai chegar com o corpo incorruptível, porque é um lugar espiritual. Né? O céu não é um lugar físico. O céu é um lugar espiritual. Deus é espírito. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, não é esse corpo mortal de carne e osso que vai para aquele lugar. Aqui diz, né, todos seremos transformados. Aqui onde está no abrir e fechar de olhos, né? Que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, se isso vai acontecer com a gente, certamente já aconteceu com Jesus. Até Jesus, a maior transformação para Jesus foi quando ele saiu da glória e nasceu de Maria e chegou a ser um ser humano. Essa foi a maior transformação para ele. Outra coisa também que é interessante para mim, que eu dou essa aula na quinta, ontem eu estava na igreja dando aula sobre Apocalipse, e nós estávamos no capítulo 1, e no capítulo 1 tem aquela descrição de Jesus ressurreto, em Apocalipse 1, esqueci os versículos exatos, mas mais para o final do capítulo, onde fala que ele tem cabelo branco, que ele tem o rosto como o sol, tem a voz de muitas águas, que sai uma espada de sua boca, os olhos com somo de fogo, seus pés de bronze. Então, ele é um Cristo, até um falou, ele assusta. E, de fato, João caiu quando viu aquele Jesus, mas Jesus falou, não tenha medo. Que eu falei com os irmãos ontem, se ele é forte, sim, mas ele é forte, mas está do nosso lado, para nos ajudar contra nossos inimigos. Então, essa força é uma bênção, não é para assustar, mas sim para nos dar confiança, né? Certeza, segurança. Então, esse Jesus glorioso, não Jesus com carne e osso. Você lembra dessa passagem, né, Valné? Uhum. Está procurando outra? Quer deixar para depois? Não, pode continuar, irmão, só tirando. Tá bom. Se você achar amanhã, no sábado, me manda uma mensagem. Eu tento responder na hora ou a gente tenta responder na próxima quinta-feira? Tá bom. Então, voltando para Atos capítulo 2, o que é importante para nós, né? Novamente, olha o espaço que Pedro dá e que Atos dá para essa ideia da ressurreição, que a ressurreição é o fundamental. É claro que pregamos a cruz, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele comprou a nossa salvação. Mas a cruz sem a ressurreição, nós teríamos um Jesus morto. Mas o Jesus que nós servimos é o Cristo vivo, o Cristo poderoso, que é o soberano dos reis da terra, como diz lá no Apocalipse. Então, aqui, o que Pedro fala, no Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus, nós somos testemunhas desse fato. E aí, 33, não só ressuscitado, mas exaltado à direita de Deus. Né?
Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e é esse Espírito que ele derramou, que vocês estão vendo. Olha como tudo se encaixa. Né? Que esse milagre, o derramamento do Espírito Santo, tem a ver com o Cristo vivo, que Cristo já disse, né? Eu vou, mas é bom que eu vá, que eu enviarei meu Espírito. E aí, então, Pedro fecha essa pregação no 36, quando diz, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus é quem, e eu falo assim, né? Vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. E aí, como é que eles vão ficar? Se ele aponta deles, vocês mataram o Filho de Deus. Com todos os milagres que Jesus fazia, né? Mostrando que era Filho de Deus. Lá em Nicodemos, né? Lá em João 3, quando Nicodemos vai visitar, né? Falar, pô, somente, né? Quem tem muito, como é que se fala? Somente sendo filho de Deus para ter esse poder todo, né? O próprio Nicodemos confessou isso, mas mesmo assim muitos não creram e crucificaram. Sim. E nesse dia, então, Pedro está enfatizando esse fato. E se o povo está ouvindo isto, a reação deles está no 37. Como ficaram? Se o sangue de Jesus está em nossas mãos, Aflito. ficaram aflitos, né? E falaram, irmãos, o que faremos? Que faremos? E aí, então, vem a resposta de Pedro no 38. Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que tentam dar para o batismo uma posição bem inferior daquilo que Pedro dá. É claro que a água não salva ninguém, mas quando entregamos nossa vida a Jesus no batismo, é que recebemos de Deus o perdão e o Espírito Santo. Então, Pedro continua falando, até gostaria de ter a fita, né, ou ter escrito o versículo 40, né, com muitas outras palavras. O que será que Pedro disse nessas muitas outras palavras? Mas deu certo, e no 41, o que aconteceu? Quantas pessoas entregaram suas vidas para Jesus? 3.000. 3.000, né? Cerca de 3.000 pessoas. Então, nasceu ali a primeira igreja, com 3.000 almas naquele dia. Algo fantástico. Então, se nós falamos que Deus estava preparando tudo, né, para esse dia, esperando o dia de Pentecostes, esperando e deu certo, né? A gente fica alegre com um batismo, com 3 batismos, com 10 batismos. Naquele dia foram 3.000 pessoas que entregaram suas vidas a Jesus. Vamos ler o finalzinho aqui, Esther. Pode ligar o microfone e ler o finalzinho, 42 a 47. Posso sim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Enquanto isso, acrescentavam-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, esse finalzinho, este é do 47, sim, no versículo 41, são 3.000 pessoas que foram batizadas. Depois, né, só vai aumentando dia a dia. Né? Um dia 5, um dia 10, um dia 20, e a igreja está aumentando. E até é interessante, nós vamos ver nos outros capítulos, tipo como fazem na televisão, quando tem uma tragédia, uma notícia importante, né? Para com a programação normal e tem um flash, né? Tadã! E aí, então, vamos ter essas notícias em Atos, né? Que 5.000 pessoas se converteram, ou a igreja está crescendo outra vez, vários sacerdotes se converteram a Cristo, e assim por diante. Essa parte aqui do 42 a 47, eu acho que o versículo 42 é um resumo de aquilo que eles faziam, que fala sobre 4 coisas, né? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e as orações. E depois do 43 em diante vai falando sobre alguns detalhes. Sim, Rony, pode falar. Obrigada. Me desculpa, tenho uma pergunta. Mais em frente, eles falando, eles vendendo suas propriedades e bens. Mas, então, essa época também comeram junto? Quanto tempo? Eu estou pensando aqui, semanas, meses? Então, é uma boa pergunta e certamente eu não tenho a resposta precisa. Uma coisa que eu acredito é que aqui é uma situação especial, uma situação única. Lembrando que no início do capítulo vimos pessoas de várias nações que estão lá em Jerusalém. Hoje em dia, as pessoas... hoje tem telefone, uma coisa que a gente não imaginava, né? Alguns anos atrás, de você pagar por uma coisa através do telefone, com o Pixel, com outras coisas. Antes de ter o telefone, tinha talão de cheques, ou cartão de crédito, né, para pagar as coisas. Mas naquela época, se uma pessoa saiu de casa, imaginando que a viagem levaria 1 mês, ou 2 meses, levaria a verba suficiente para aquela quantia de tempo. Mas se chegam lá, se convertem a Cristo, e ficam lá, né, para aprender com os apóstolos, para ter mais uma base do ensino, para depois voltar para casa. Ele pensou que ficaria 2 meses, acaba ficando 4 ou 6. Então, eu creio que essa necessidade de ter mais verba foi mais por esse motivo. E não havia outra maneira de ter o dinheiro a não ser que vendiam seus bens, que não tinha também conta no banco, né? Uma poupança, não existiam essas coisas, só as pessoas, se havia um investimento, o investimento seria em propriedades. Outra coisa também que não vemos a igreja, como vou dizer, todos vendendo tudo e dividindo, e todo mundo, né, vivendo debaixo de um mesmo teto ou do mesmo nível, que temos na frente irmãos que têm casa, irmãos que estão apoiando a obra, e nas cartas de Paulo também nada fala sobre uma situação assim. O que deve existir e tem que existir a igreja ajudando quem precisa, né? Até hoje, o irmão ficando desempregado, ou a irmã está doente, nós temos que ajudar como família de Cristo. Mas não quer dizer que eu não posso ter a minha casa, você não pode ter a sua casa, e temos o que é nosso, nem tudo é comum. Eu acho que aquela situação de ter tudo em comum foi incomum, né, ao longo da história.
Mais alguém quer comentar ou perguntar nessa parte? Valnei? O problema é que hoje muitas pessoas leem esse texto e fazem isso. Só que os espertões, Sim. né? Aí se aproveita até você fala isso, Valnei, em 2 Tessalonicenses, tinha um problema mais ou menos assim, mas um pouco diferente. Alguns irmãos achando que Jesus iria voltar bem em breve, e aí venderam tudo e pararam de trabalhar, estão esperando Jesus chegar, e Jesus não chega, e ficam sem, e achando que a igreja vai ajudá-los. E deixa eu ver se eu consigo achar o versículo. 2 Coríntios 3, 10. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente, comam o seu próprio pão, quanto vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Mas voltando, então, para Atos capítulo 2, acho que o que nos chama a atenção é a harmonia entre os irmãos, a união dos irmãos, passando tempo juntos, né, orando juntos, comendo juntos, louvando a Deus juntos, e até no 47, dizendo a simpatia de todo o povo via, né, numa comunidade diferente. E certamente, vendo essa comunidade assim também, tornou o evangelho mais atraente. Até Jesus, em João 17, disse que quando nós somos sendo o mundo saberá que nós somos, de fato, o povo de Deus. E o contrário também é verdade, né? Quando a igreja vive um brigando com o outro, fica difícil pregar o evangelho, né? Que parece que Deus não está presente naquele lugar. Então, que haja amor entre nós, né? Hoje, amanhã e sempre. A minha parte termina aqui. Vocês têm algo a acrescentar? Então, vamos orar para encerrar e depois vamos ter nosso tempo para os pedidos e agradecimentos. Pai amado, quero agradecer ao Senhor por este dia, agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos reunidos por esse meio para ler a sua palavra, para falar sobre o que aconteceu no passado, como podemos ver a sua mão, como os irmãos foram usados pelo Senhor, Pedro e os demais apóstolos, a igreja nascendo, o amor dos irmãos, e que possamos lembrar também, Pai, desta esperança que é nossa, por meio da ressurreição de Cristo. Obrigado, Pai, por esta palavra poderosa, esta palavra que nos fala que essa vida é curta, mas todos que estão em Cristo viverão para sempre. Obrigado, Senhor, por seu amor por nós, e que nós possamos amar o Senhor e também espalhar essa mensagem de vida e esperança às pessoas que encontramos aqui nesta vida. Obrigado, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.